Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva e hoje estamos uniformizados, porque haja roupa para fazer vídeo. E o tema de hoje é a religião e a sua prática. Eu sou católica, o Wellington é espiritualista e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as nossas vivências, como a gente sempre fala aqui no canal. É um bate-papo e voltado para as nossas experiências. Não vamos falar que tem A, B, C, porque não tem, nessa questão aí não existe o certo, né? Cada um tem a sua fé, tem a sua crença. O que prezamos é pelo bem maior. Não é isso? E como a Fábio está falando, né? Aqui não tem, a gente não está colocando critério Nenhum. do que realmente é certo e o que é errado. A gente está falando das bases das nossas experiências e o que eu estudei sobre religião e o que a gente vai discutir hoje, que é um papo, né, como de muitos papos que a gente tem, né, Fábio, Isso. construtivos, sobre a nossa visão da religião e a religiosidade, que é o que a Fábio falou, que é a prática da religião que a gente acredita, né, e pratica, né? No caso da Fabiane, o catolicismo, o cristianismo. No meu caso, muitas religiões. Muitas. É um assunto interessante e eu peço que vocês venham com a gente. Solta a vinheta! Isso aí, pessoal, voltando ao assunto do vídeo, sobre o assunto das religiões, né? Hoje a gente vai fazer um comentário aqui de nossa experiência, né, Fábio? Isso. Das práticas de religiões. Na verdade, eu vou falar um pouco por cima de algumas religiões, né? E a religiosidade. O que é isso, a religiosidade? A prática sobre cada uma das religiões. Por exemplo, a religião da Fabiana é católica e a religiosidade dela é praticar os rituais católicos, ir na missa, suas orações, né? E assim, o assunto vai ser bem diversificado, que aí a gente vai falar um pouco do comportamento nosso sobre as religiões, né? A questão do ego, a questão das diferenças, de não aceitar, os preconceitos que existem, né? Começando a falando um pouco de religião, eu estudei as maiores religiões que existem hoje, né? Hoje, além de praticar o cristianismo, praticar o budismo, praticar a religião espírita, que apesar de ser cristã, Fábio, ela tem um conceito diferente do cristianismo, por causa da questão da reencarnação e tudo mais. Umbanda, Candomblé, essas religiões foram as que eu realmente pratiquei, onde eu fui nos templos e pratiquei os seus rituais, né? Aí eu estudei sobre judaísmo, né? E o Islã, que a gente chama a galera de muçulmana e tudo mais, né? Que tem as práticas diferenciadas, porque além de você terem poucas sinagogas e mesquitas aqui, você precisa ter uma aceitação, né, para poder praticar essas religiões. Não é simplesmente você chegar, eu sou judeu, que nem você pode chegar em qualquer religião. Eles têm que te aceitar lá. Tanto que realmente é muito difícil, né? Eu acho que eles nem consideram essas pessoas são judias, aquelas que entram dentro da religião. Existe uma separação dos judeus que praticam mesmo de sangue e os não judeus que são agregados. Tem o oficial e o genérico. O Islã não, o Islã eles são mais abertos, mas ainda assim você precisa ter uma ligação com família e tudo mais, né? É mais diferenciado. Bom, o que dizer realmente aqui em relação às religiões do que eu percebi, né? Que eu acho que você vai comentar um pouco também. Fábio, vou ser bem sério com você. Todas essas religiões têm, assim, rituais muito belos, né? A missa da Igreja Católica é muito bonita. O culto dos evangélicos são bonitos, né? Dentro da Umbanda, a gente chama de gira, que é o ritual que existe dentro do ritual de Umbanda. É uma coisa maravilhosa de você se ver, né? Aí tem o Candomblé também, que é muito parecido com o gira, que é diferente, alguns conceitos também, é coisa linda de se ver. No Espiritismo existem reuniões, né, onde tem a questão do passe, de pregação, é uma coisa maravilhosa. Aí, quando a gente fala de religião, o que realmente eu olhando para mim entendi? Qual que era o maior dos problemas das religiões? Eu. E assim, uma parte que você falou quando se torna belo é porque todos ali que estão naquele espaço, momento presente estão prezando por um bem maior, independente da crença. É pelo um bem maior. Exato. Né? Então, assim, quando
todo mundo reunido. Naquele momento, né? Naquela hora ali. Naquele mesmo objetivo, né? Depois que saiu, são outros 500, mas ali realmente é muito maravilhoso, tem sim um momento de paz, né? Um momento de serenidade. Onde a pessoa tira a defesa, né? E voltando lá, você era o complicado da região. Eu também tive essas dúvidas, essas questões. Eu não fiz um estudo tão aprofundado como você, mas assim como você queria ser padre, eu queria ser freira. Olha gente, ó. E os irmãos aqui no caminho meio que parecido. Queria ser freira, depois fui frequentando cada igreja, porque assim como acontece na adolescência, a gente quer descobrir o que a gente é. Exato. Né? O que é que mais... Sem perceber, às vezes, né? Sem perceber, isso é automático. E o único tipo de religião que eu não frequentei foi o candomblé mesmo, que eu te falei assim, porque lá na Bahia tinha um terreiro conhecido. O candomblé tem um pouco do sacrifício, né? E tinha a questão do sacrifício de animais, e aí eu fiquei com medo, né? Sim. Mas fui em centro espírita, frequentei igreja evangélica, porque assim, por mais que falam de igreja evangélica, Assembleia, Adventista, Batista, são diferentes. Né? Fala do evangélico, mas são cultos diferentes. Sim. E onde eu mais me identifiquei foi na igreja católica, mas continua aí, depois eu conto tudo. Assim, eu vou tentar resumir, né, pra gente não alongar muito. Né? Que a gente... quando eu comecei, acho que a primeira religião que eu entrei de cabeça na espiritualidade foi a católica, né? Na verdade, eu ia pra missa, mas o meu interesse na adolescência... 90%, né? Vai, nem batiza, mas já vai falando assim, eu sou católico. Porque é o católico de praxe, tanto né? Tanto que a gente estava falando que quando a gente estudava, tinha a matéria religião. Sim. E era o catolicismo. Era o catolicismo. Eu não sei por que parou. Acho que é por causa da religião, do preconceito, né? Porque assim, eu lembro que na minha época tinham colegas evangélicos e não assistiam, mas assim, eles não poderiam ficar de recuperação, porque assim, era uma coisa forçada, né? Forçada. Acho que também... Se ela tinha uma crença, como é que vai... acho que era uma falta de respeito também, né? É porque pra gente que era católico, beleza. Então assim, o bom que encerrou, porque né, cada um tem a sua escolha. Sua escolha. Então, mas aí no caso, né, naquela época, assim, antes eu lembro assim, desde de criança, eu morria de medo de uma coisa, Fábio, de ir pro inferno. E a questão dos pecados? Nossa, que assim, se você não obedecer o pai, é um pecado pequeno. É um pecado pequeno. É um pecado grande. Eu tinha essa coisa. Tanto que quando eu ia me confessar com o padre, ele fala, não existe esse negócio de pecado pequeno. Tudo é pecado. Tanto que quando assim, eu lembro que antes de dormir, eu lembro de fazer oração, porque eu pensava assim, bom, eu vou fazer oração, porque se eu morrer no meio da noite... Pelo menos eu tô salvo para ir pro céu. Você fez a oração, então vai ser 50%. Ou seja, aquele que a gente fala de temor a Deus, que muitas pessoas têm, que é o segundo assunto que a gente vai falar. Depois que eu, assim, na adolescência, eu acho que você lembra disso, teve uma época dentro da Igreja Católica que nasceu um movimento chamado Renovação Carismática. Participei. Né? Acho que foi o início ali do Padre Marcelo, aquela coisa e tudo mais. E o que mais, assim, o que realmente mudou de fato para mim, foi que naquela época eu fui me aproximando de jovens que estavam ingressando nesse novo movimento. E a galera realmente, assim, estavam buscando santidade, eram jovens que não tinha o costume de ficar com um monte de menininha, não bebia, e queriam pregar. Aquilo encantou meus olhos. Falei, nossa, cara, molecada, porque quando você fala naquela época, quando a gente falava de religião, pra mim era mais relacionado a pessoas velhas, né, que não era da minha idade, tinha 15, 16 anos, aí você falar de religião é pra nego que tinha 40, né, que hoje é a nossa idade. Mas quando era moleque... E assim, isso foi foi a primeira vez que realmente mexeu comigo, onde aí eu comecei a entrar de cabeça na espiritualidade, aí eu falo da questão da religiosidade na parte cristã, né, católica. Aí fui ladeira abaixo, fiquei fanático, fiquei agressivo, né? Porque
A primeira condição que quando a gente fala de se converter, eu me achava o super-herói da família. Falei, não, agora eu vou ter que converter todo mundo. Né? E aí eu comecei a julgar, a criticar, a fazer um monte de porcaria. Eu ficava... Só tirando as pedras. Fábio, se Jesus descesse pra mim e falasse, cara, você tá errado, eu ia chamar ele de demônio. Naquela época. Porque era uma cegueira tão grande. Aí, quando eu já te falei aquela frase que é muito legal, que o tamanho do nosso universo é o tamanho do nosso saber. Como o meu universo é daquele tamanho pequeno, de codorna, né? E eu acreditava muito em padre, o que o padre falava era a lei, né? Eu não pesquisava, eu não estudava, eu não colocava a prática de Jesus, que é a prática do amor e tudo mais, eu colocava a minha esperança em pessoas. Que era padre, eu era o coordenador e tal, do grupo de jovens. Aí até que um dia o coordenador do grupo de jovens foi lá e roubou os materiais da igreja. Humano. Só que... Humano. E a decepção que eu tive. Isso, porque você criou um personagem dele. Exatamente, Né? que não existia. Ele tinha suas falhas. Outro citando aqui, que a gente assistiu o filme do Tim Maia, Sim, que ele entrou numa religião e que ele colocou não sei como é a nomenclatura que é daquela seita, mas colocou o ser que era responsável lá pelo culto. O líder, né? O líder, né? Como se o cara fosse santo. Tipo a imagem de Deus na Terra. E ele viu o cara lá, que ele era humano e teve as falhas. E foi assim, do extremo, porque ele foi do fanatismo para a rebeldia. E acontece muito. Sim. Né? Mas voltando à sua história. E isso, eu fui, né? E deixei a religião católica, fui praticar a evangélica. Olha, outra decepção. Rebeldia, né? Não, aí eu tentei buscar um pouco ainda. Aí fui para evangélica, deu errado. Fui para outras, aí que nem você falou, cada evangélica lá que eu passei pela Assembleia, passei pela Deus é Amor. E aí cada uma que eu ia, acontecia um tipo de decepção diferente. Aí sim, eu entrei na parte da rebeldia. Peguei, larguei tudo, comecei a frequentar a noitada, fazer um monte de porcaria, porque eu não acreditava mais. Porque eu achava assim, a única coisa que eu pensava, falei, cara, como que esse povo fala de amor e é tudo tão safado desse jeito? Porque tudo tão podre. Tão podre, porque esse era o meu julgamento da época, tá? É nossas vivências, nossas ideias. tá? Não tô falando aqui que ninguém de religião é podre nem nada, porque eu pensava dessa maneira. Eu falei, cara... Né? E o que eu mais ficava indignado é porque eu me doei tanto. E eu me senti um trouxa no final. Eu falei, quando eu tava lá, buscando a verdade, querendo amar, o cara tava fazendo sacanagem e me fazendo de idiota. Né? Aí eu fiquei extremamente revoltado. Né? Aí eu comecei a ir pra zona, pra balada, fazer um monte de coisa. A gente fala assim, aqueles caras do mundo, né? Quer beber, essas coisas e tudo mais. E, só que aí cansa uma hora, né? Eu cheguei em um determinado momento da minha vida e falei, eu nunca me esqueci, estava sozinho em casa, tinha acabado de chegar do trabalho, eu falei pra mim mesmo, falei, eu preciso de ajuda, eu preciso que aconteça alguma coisa, ou senão eu realmente vou desandar. Mas assim, não é questão de fazer coisa errada, que aí eu virar totalmente materialista, eu realmente não acreditar mais em espírito nem nada. E por incrível que pareça, uma colega minha, fazia uns 5 anos que a gente não se falava, ela entrou em contato comigo pelo Face e falou, olha, eu tive um sonho com 2 pessoas e essas 2 pessoas me pediu para falar com você que você precisa ir em determinado lugar. E aí eu fui para um retiro que você qual conhece, que aí me ajudou bastante, né? E eu comecei a perceber o quanto eu era ainda arrogante em relação às religiões. Aí eu vou falar para vocês, gente, religião é maravilhoso. Eu até falei para Fábio. A diferença que é como se fosse uma escola. Né? Como se fosse, acho que é uma escola. Por quê? Ontem a gente estava comentando nos bastidores e falei para o Fábio, você imagina se as religiões não existissem. Né? Porque muitas pessoas que eu conheci, elas têm o temor a Deus. E você sabe o que é isso, né, Fábio? A gente está falando aqui da cristã, mas as vertentes é a mesma coisa, né? A pessoa que é da Umbanda tem medo do orixá se fizer coisa errada. A pessoa que é evangélica tem medo do Deus. A pessoa que é islã
O que a gente vê dos caras se matando? Ah, lá, tem medo de Allah, que Allah... Assim, no fim, né, as religiões, a diferença que tem, dentro da minha concepção, dentro do que eu entendo, são várias formas de ver Deus. Eu olhando para o equipamento, eu vejo que de uma forma. Você, Fábio, você olhando o mesmo equipamento, você vai ter outra visão. Então, as religiões nada mais é do que justamente o conceito de cada um. Né? Por isso que a gente tem várias divisões dentro do cristianismo. Porque lá atrás tinha a Igreja Católica. Aí um dia nasceu lá o Martin Luther King, isso aí que você está falando errado, então eu vou criar a minha vertente. Aí do Martin Luther King começou um monte de coisa, um monte de igreja diferente. Dentro da Umbanda também tem várias vertentes diferentes. Dentro do Espiritismo tem várias vertentes diferentes. Porque cada um de nós tem uma liberdade de ver as coisas e uma forma de... Não existe, Fabiana, uma verdade única dentro desse universo. Eu não tenho nem como. E aí, né, só para concluir aqui, Fabiana, para a gente começar dentro do contexto da história da família, que é muito similar às outras religiões. 3 horas de história. Mentira. Uma vez eu li sobre um rapaz, né, ele era considerado um grande mestre, que se chama Osho. Né? Acho que muita gente deve conhecer, algumas não conhecem. Ele era um indiano, né, e ele foi para os Estados Unidos e se tornou meio que um guru da galera lá. Mas ele falou uma frase interessante sobre religiões. Ele falou, olha, falando de religião, gente, é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Se as vacas pensassem igual aos humanos, os seus deuses teriam chifres. Por quê? O que ele quis explicar? Porque o ser humano, ele cria a sua visão de Deus. Isso. Porque, isso, né? Porque a Bíblia explica assim, porque o Alcorão, ele projeta um cara barbudo, né? Que tá lá, fica em cima, que se você não der um passinho aqui, você vai pro inferno. Então, na verdade, as nossas projeções estão dentro desse contexto religioso. Né? E, obviamente, existiu Jesus e tudo mais, mas se a gente estudar um pouquinho, você vê que a característica é puro amor. Né? Jesus não tinha dado chicotada, você vai falar um pouco sobre isso. Então, esse é o contexto mais religioso por cima que eu comentei de falar. E agora vamos falar a tua perspectiva da tua religiosidade perante a Igreja Católica. Preparados para 4 horas de história? Tô zoando. Então, como eu falei, eu tive na adolescência, eu tive todas essas dúvidas aí sobre onde eu queria seguir. E eu encontrei na Igreja Católica. E assim, participar da igreja me ajudou bastante, principalmente na questão de falar. Hoje ninguém me segura mais. Eu falo pra caramba. Tanto que a gente tá fazendo vídeo. Porque eu era uma pessoa muito tímida, uma adolescente muito tímida. Eu não conseguia falar na frente. Para apresentar trabalho, na época que eu estudava era a questão de dividir para ou você escreve ou você apresenta. Eu sempre ficava com a parte de escrever, de pesquisar, porque falar na frente era um horror. E eu percebi como é que eu ia ser um adulto, de querer, naquela época, ser professor e tudo mais, começar a trabalhar se eu não me comunicava. Então, na região onde eu morava, o mais fácil era a igreja. Então, fui começar a participar de grupos de jovens. Entrei primeiro pro Coração de Maria, onde já tinha senhoras. Eu falei, aqui não é o rolê. Mas aí no conceito era assim, eu vou rezar para não ir pro inferno, no caso. Né? Isso. E participei de grupo de jovens e tal. Mas voltando aqui à questão da prática da religiosidade. Quando eu participava, eu tinha uma soberba. Que eu achava que eu era mais, assim, superior a outras pessoas que não participavam. Seguia todos os protocolos, participava. Novena, rezava terço. Tudo. Sabe? Participava de tudo. Né? Onde tinha uma brecha, é assim, mesmo que tiver, eu quero participar. Parece que era questão de preencher o vazio. Eu era chamada de rato de igreja, de beato de igreja. E assim, querendo induzir os meus amigos a serem igual a mim. E assim, tinham visões totalmente diferentes. E eram pessoas até melhores do que eu. Porque, assim, de praticar, de não querer o mal do outro, não é que eu assim, desejava, mas eu, na soberba,
eu me achava assim, superior, que eu sabia mais, olhar o outro. Você outro, praticava e o outro como não. a gente fala essas questões mundanas. Não, eu também sou mundana porque eu tô no mundo. Exato. Porque a gente fala, é do mundo. Do mundo? Quem não é do mundo? Só quem não é do mundo, quem morreu, né, Fá? Entendeu? Então, assim, eu era a chata. Chata pra caramba. E levou-se tempo, tá? Muito tempo, de que eu via que não precisava, assim, pra eu ser a igreja, porque isso que o cristão tem que ser, né? Aquele que deseja o bem maior, independente, é ser igreja. Não é participar de um templo, não é um quadrado ou aquele espaço físico que vai te transformar. É você. Então, foi com o tempo que eu percebi que, poxa, tô aqui. E as próprias atitudes, né, Fá? As próprias atitudes. Você começou porque, a confrontar. Assim, participa lá do templo, mas aí quando sai, volta toda aquela. Parece que nada do que foi dito ali, a homilia, não faz sentido. Tudo que o padre falava nem entrava, né? Você tem aqueles pensamentos pecaminosos de a fofoca. De cuidar da vida falar dos mal do outros, irmão, de né? falar, de reclamar do trabalho e no seu mas você é o alecrim dourado, né? Você é a filha de Deus e os outros não são. Então, foi que eu comecei a não ir na igreja, não na questão de não ter vontade, mas foi a falta de tempo. Porque como eu trabalhava de domingo a domingo, eu comecei a frequentar menos. A frequentar menos. Mas foi aí que eu fui perceber, poxa, para eu se tornar igreja, eu não preciso necessariamente estar lá no templo. E eu comecei a continuar com as minhas orações em casa, a ver outras percepções. Eu assistia pela televisão. Às vezes tinha aquela questão de ir no santuário todo ano, né? E você começa a ver outros erros, outras coisas externas. E não. Você abria a tua mente, né? Você começou a abrir. Aí teve um ano que eu não fui, falei, será que Deus vai me crucificar porque eu não fui? Não, não é isso. A gente vê a questão do temor com tanta força. E atrair até coisa errada, né? Você ficar com tanto medo e as coisas até aconteciam, né? Então, assim, foi com o tempo que eu desenvolvi que eu não precisava estar no templo, não precisava seguir aqueles todos os rituais, se eu não mudava aqui, ó, na minha cabeça, no meu agir, no meu pensar. Então, e a gente foi abrindo a mente, foi nossas conversas, né? Quando ele falava lá de outras religiões, eu ficava assim com o pé atrás. Ele viu da barreira que tinha, assim, de eu deixar ele falar as vertentes dele, né? Isso me ajudou bastante. E graças a Deus hoje, não que eu ainda estou em processo de melhorar. O melhorar é todo dia, até o fim da nossa vida. Né? Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente do que eu era quando eu estava lá e tinha cargo, né? Que só faltava colocar um brasão aqui de título. Né? Era superior a outras pessoas. Isso, porque a questão de... acontece muito isso, a gente deixa levar pelo ego, a pessoa fala, não, vão te enchendo assim, ó, de blá blá blá, até você inflar e também quando vem a queda, sim, que você cai assim num terror, né? Isso. E então, hoje, eu continuo fazendo as minhas orações, faço orações com os meus filhos, mas é uma oração mais intimista. Lógico que a gente reza o Pai Nosso. Dentro das suas crenças. Das suas crenças, mas é uma oração muito mais interior, individual do agradecer. Agradecer sempre. Claro que a gente também pede. Né? Pede proteção, pede saúde, ainda mais nesse momento. Sim. Normal. E assim, eu percebi que a questão da religiosidade é muito simples. Né? Basta você querer. Tudo bem, que tem gente que se sente bem lá no templo, né, conversando com não com é seu, a questão que a gente está falando líder, isso, né? e tudo mais, mas para mim
isso funcionou. Para mim, eu enxerguei dessa forma, né? Que para eu fazer o bem, ou para agradecer, ou para fazer minhas orações, ou para conversar com Deus, não necessariamente eu tinha que estar lá no templo, estar na missa, Sim. participando daquilo, porque às vezes, o que eu via? Muita gente tão cansada que quando chegava na parte da homilia do padre, Dormia. aproveitava para tirar um cochilo. Cochilo, coitados. Que é a parte principal. é essencial, porque na missa, para quem não conhece assim, a questão da religião católica, Isso. tem todo um ritual que muda mediante o advento, que tem lá as 4 fases do advento, ano, né, no catolicismo. Uhum. Só que a homilia é a parte assim subjetiva, porque vai de acordo com a leitura da semana. Sim. E isso que muda. Essa é a parte essencial da missa, da mensagem. A homilia, gente, para quem não sabe, é quando o padre ele vai explicar sobre a leitura do dia. Isso. Né? Ele vai lá ler e explica sobre aquilo. E aí transforma para a nossa vivência, né? Do dia a dia, a prática do dia a dia. E, assim, você vê, o que foi falado? E quando eu ia, durante a semana, aqueles ensinamentos, eu não colocava em prática. Essa era a verdade. Né? Não colocava em prática e fazia julgamentos. Não que eu não deixe de fazer hoje. Hoje eu faço, hoje a gente faz julgamento, mas eu tenho uma consciência quando eu erro. Isso. Eu tenho uma consciência de que, a gente vigia, né? Vigia Vigia, né? O tempo todo os julgamentos que a gente tá fazendo. Mas antes eu não vigiava. Antes eu falava e como se fosse a verdade. Como certa. Porque era a mesma coisa que Jesus tivesse te dado uma autorização master, né? Aqui, Fabiana, você pode diferente dessa turma, porque você está aí frequentando. Recebeu a procuração do próprio Jesus. E a gente cai nessa nomenclatura, né? De ser maior. E automaticamente as pessoas cobram mais da gente porque... Qualquer coisa, não. Você não é o fulano lá? Não, mas você participou. Da igreja? Assim, que você não pode errar. E essa cobrança que fica, assim, faz um nó na nossa cabeça, a gente não tem o discernimento de, não, porque eu não posso errar, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso beber, porque eu não posso fumar, porque isso. Então, assim, eu hoje acredito na questão de, se você bebe, se você fuma, o que você faz da sua vida, que não, isso não está fazendo mal ao outro, está fazendo a você porque é uma escolha sua. Perfeito, Fabiana. Segue o fluxo, entendeu? Mas assim, agora que a Fabiana comentou um pouco da parte da trajetória, olha a importância da religião, porque foi uma escola para você chegar até aqui. Sim, né? sim. Então, eu agradeço muito, porque assim, se não fosse de eu buscar a igreja, eu não sei se eu, assim... Hoje, provavelmente, você não teria esse entendimento. Não, né? não. Mas o mais interessante, Fá, a tua atitude maior, grandiosa, que você fez uma coisa que foi até você que escreveu ontem, de respeitar as religiões de cada homem. Isso, a atitude que a Fabiana teve, ela resolveria 70% dos problemas que existem hoje, quando a gente fala da violência religiosa, né? Não é, violência religiosa, gente, não é só física, mas a verbal também. Acho que é que acontece mais, né? Então, quando éramos naquela época, a gente também atacava muito as outras religiões, né? Eu condenava quem não era católico. O cara poderia ser evangélico, o que fosse dentro da minha caixa, ele ia para o inferno, né? O cara... Por que o evangélico ia? Porque ele não consagra a Eucaristia. Por que o outro vai para o inferno? Porque ele gosta de Exu, que é demônio. Gente, essa atitude nossa, o fato da Fabiana hoje olhar para outra religião, ela tem o respeito, entende que a outra religião também tem princípios ótimos e bons, né? Aquilo que você acabou de comentar. Fazendo bem está ok, né? E você que está escutando esse vídeo hoje, nos assistindo, se você tem algum problema com a questão da religião, pelo menos comece a pesquisar. Isso. Né? Porque é assim, eu sou católica e, eu deixei de... Mas não que eu
parei de frequentar, não. Sempre que eu posso... Não, você frequenta dentro da sua casa. Sempre que eu posso, eu vou ao templo, levo a minha família ao templo, à missa. E assim, para pessoas que estão perdidas, ainda não se encontraram. Não se encontraram, né? Como eu sou católica, claro que eu falo, por que você não frequenta a missa? Mas se ela falar, não gosto, algo que te oriente, que te ajude. Porque aquelas pessoas humanas, elas fizeram um estudo da palavra. Sim. Né? Mas são humanos, tem as falhas? Tem. Mas, como nós também temos, né? Hoje. Quando tem missas aqui que eu escuto, que é a homilia, tem um determinado padre que a gente falou muito ultimamente, e que eu gosto muito, quando ele faz missa, eu assisto, porque ele faz de uma profundeza, porque o que eu enxerguei nele? Que ele também está vendo essas falhas, e ele está assim, se rasgando, se abrindo. E eu me identifiquei muito. E eu sempre falo com ele, tudo que eu fiz. A gente conversa muito sobre. Assiste a missa, mesmo ele sendo espiritualista. E ele assiste, ele vê um debate. Olha, realmente, porque ele vê que é uma fala que não fala do catolicismo em si. Ele fala de uma forma geral e ainda mostra os erros que existem no catolicismo. Sim. Então, isso que para mim é ser igreja de verdade. Porque a minha igreja não é verdadeira, não é a mais única. Certa, não é a única. Ela tem seus erros, assim, e não é que apareceram agora. Né? É que agora estão sendo mais visualizados. Mas desde lá, quando nasceu, quando teve a história de Cristo, já vem a podridão. Mas porque são humanos, entendeu? E só que não é por causa disso que eu vou mudar a minha crença. Sim. A gente não pode mudar por causa de pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Elas são essenciais, eu também sou uma pessoa nesse ciclo. Exatamente. Né? Você está aprendendo também. Eu tenho as minhas falhas. Assim, nós estamos aprendendo, né, Fá? Uhum. O que você acabou de comentar, o que a gente está colocando aqui, é justamente quando você tem um mundo muito fechado. Isso. Né? E que você não aceita. E você não aceita outra realidade. Assim, gente, a primeira coisa, né? Vamos falar do mais próximo que a gente estudou, Fábio, que é de Jesus, né? Uhum. Eu estudei muito sobre Jesus além da Bíblia, né? E eu quero que, sempre quando eu falo para Roberto alguma coisa, eu sempre falo que Fábio, não acredite em mim, pesquise por você. Então, pesquisem sobre Jesus e veja se em algum momento ele falou de uma forma egoísta sobre alguma coisa. Não. Que a única coisa que Jesus fala assim, amar ao próximo e acabou. Basicamente é isso. Ele não fala mais nada além disso, né? Não sei se vocês já estudaram, mas tem a cena da pedra que o pessoal vai crucificar a Madalena lá, jogar pedra, ele manda todo mundo embora. Ele chega no templo, dá chute lá nas coisas, para de comer isso aqui. Chamou as 12 piores pessoas que você podia imaginar para andar com ele. Ele não chamou os caras da sinagoga. Que eram mais estudados. Que eram os estudados. Ele chamou os caras que não tinha nada a ver. Então, assim, olha a demonstração de amor que esse cara tinha. E o mais engraçado é que hoje pouquíssimas pessoas entendem e praticam isso, Fábio. Né? E faz tudo ao contrário, porque eu fazia o contrário. Eu vi, quando eu chegava assim, quando era do catolicismo, eu olhava um cara que bebia e fumava, nossa, né? Ou o cara que não era meu. E assim, aí perto dos meus que concordavam com minhas ideias, não, fulano, é amor e não sei o quê. É isso que eu falo, dentro da religião é muito fácil você amar os seus. Isso, quando a gente está lá no grupo, no que todo mundo pensa igual. Aí é simples, é muito fácil. Mas agora você atuar como exemplo e ajudar aqueles que precisam de ajuda, aí eu quero ver como é que acontece. Porque assim, hoje a gente tem essa relação, né, Fábio? Qual que é o nosso intuito do canal, por exemplo? Sempre trazer pessoas com pensamentos diferentes, né? E que sejam igual a nós, normais, né? Quando eu falei para você que eu não tinha hoje, gente, um rótulo de espiritualidade, por quê? Porque hoje a minha religião é o amor, né? Acho que a nossa religião é amar, é o bem maior. Então, assim, primeiro, quando não tem esse rótulo, eu sou livre de qualquer tipo de seguir qualquer regra, né? Faço o papel de Jesus, que é do Criador, de amar, independente de quem seja, mulher, homem, gay, não gay, né? Que a galera fala hoje em dia,
Se o cara, sei lá, tem um pensamento desvirtuado, eu não tenho uma cadeia que vai me impedir de ter a relação com essas pessoas. Hoje eu não tenho um grupo que eu faço parte, mas eu tenho liberdade para ir para qualquer grupo sem ter que me preocupar. Ai, eu sou espiritualista, mas não vou naquele lugar porque os caras bebem, os caras... Não, eu tenho total liberdade porque eu sei que hoje o amor para mim é o mais importante. Né? Falar, pô, Fábio, nossa relação de amor. Chega um amigo meu, cara, quero ter uma relação de amor com você, de parceria. Ah, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amor, sem, sabe, independente do que aquela pessoa... Então, eu tenho essa liberdade hoje, né? Então, assim, mas não quer dizer que vocês que estão assistindo tem que fazer a mesma coisa. Não. Porque a Fábio, por exemplo, hoje ela tem a felicidade dentro da crença de catolicismo, mas só que ela entende de uma forma diferente. Ela sabe que não precisa, de fato, estar presente lá. Porque ela, que nem ela falou, ela é igreja, né? E constrói esse amor dentro dela. Né? É essa a questão que a gente está passando aqui. Né? Passo a palavra final para a Fábio, para concluir. E como eu falo com ele, para quem, no Atos dos Apóstolos, tem uma passagem de quando Jesus chega em Nazaré com os 12 apóstolos. E eu acho que a questão nossa, assim, de quando, para mostrar o bem maior, é aquilo, que as pessoas não conheciam eles, mas quando eles passaram, viram algo de diferente naquelas 13 pessoas, incluindo Jesus, né? Então, é isso, independente da religião de cristão, evangélico, tem que passar. Que a pessoa te enxergue e veja, nossa, ele tem algo de diferente. Não é que ele é especial, nós somos grandiosos. Né? Então, a questão da religião. É um tema muito amplo, né? Mas a gente teve aqui compactar o básico, né? O básico, não tem... Aqui é o resumo do resumo da nossa história. É o minimalismo do minimalismo. Se você quiser saber mais sobre a questão da religião que o Wellington passou, tem o e-book dele, onde ele conta o caminho da autoespiritualidade. Lá na página do Instagram tem um link para você ver toda a história, toda nessa busca. Ou pode estar em contato com a gente mesmo, através do chat. Todos usamos que na parte profissional, na parte de relacionamento, religião, na infância, tudo como foi esse processo todo dele se descobrir. Isso. A minha dura umas 5 horas, mas eu compactei. Muito bem, Fá. Muito bem, assim, você colocou muito bem. Para finalizar o vídeo, né, antes de a Fá fazer o encerramento, eu gostaria de agradecer mais uma vez por esse vídeo, né, por vocês que estão assistindo esse nosso vídeo, vocês são grandiosos também. Né? E um recadinho antes de encerrar, antes de você olhar a religião do outro, coloque-se no lugar dele. Né? Isso. Antes de você, será que eu faria o mesmo se eu tivesse nascido no lugar daquela pessoa? Porque assim você vai compreender as diferenças. Né? E aí talvez, né, entender o seu irmão, o seu semelhante nessa questão com mais carinho e mais amor. Agora pode encerrar, Fá. Então é isso, a religião é um assunto muito amplo, mas a gente compactou aqui, só para falar um pouquinho das nossas experiências, são nossas experiências, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no nosso canal, clique lá, deixe o seu like e compartilhe, comente, passe para outras pessoas se você gostou desse vídeo sobre a religião, né? Então é isso aí. Um beijo nosso e até o próximo.